Você sabe qual é a causa ou as causas do autismo? E será que existe realmente tratamento para esta condição? No vídeo de hoje eu vou te explicar. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. No vídeo de hoje eu vou finalizar a história que eu ia contando nos 2 vídeos anteriores sobre Shura, um jovem de 28 anos que foi diagnosticado com autismo já na idade adulta e teve também seu filho com o mesmo diagnóstico, o filho de apenas 2 anos, o jovem Shiryu. E aqui no vídeo passado eu terminei nessa pergunta, e esse é o ponto de partida do vídeo de hoje, que é: pai e filho com o mesmo diagnóstico, apenas coincidência? Seria apenas coincidência pai e filho terem o mesmo diagnóstico? E a resposta é não, não é uma coincidência. E isso tem tudo a ver com a causa base do autismo. Então percebam o seguinte, eu vou destacar aqui, vou sair aqui da tela para destacar essa tela inteira que é importante, que ela resume um pouco do que eu vou explicar aqui sobre por que o autismo acontece. O que está muito claro hoje em dia, algo que talvez não estava tão claro aí há décadas atrás, é que a causa do autismo é basicamente genética. E aqui vale ressaltar uma distinção entre o que eu estou querendo dizer com genético e o significado do termo hereditário. Nós podemos até dizer que existe uma genética herdada e uma genética não herdada. O genético vem da ideia dos genes. Os genes é o código, é o código de instrução de tudo que a gente tem no nosso corpo em termos de forma e funcionamento. Então, todos os órgãos e sistemas do nosso corpo, eles são projetados para serem dessa forma já quando estamos dentro da barriga da nossa mãe. O material genético que vem, metade do nosso pai e metade da nossa mãe, via espermatozoide e via óvulo, esse material genético se junta no momento da fecundação e vai dar a nossa primeira célula, que é a célula que vai dar origem a todo o nosso corpo. E toda a estrutura básica de funcionamento e de formato do nosso organismo já está determinado pelos genes. E aí a gente pode presumir que, ok, então se metade do meu material vem da minha mãe e metade do meu pai, isso significa que todo esse meu processo genético ele foi determinado ou ele foi herdado de pai e de mãe. Sim, isso é verdade em grande parte da situação, só que nesse processo de desenvolvimento que temos dentro do útero da nossa mãe, podem acontecer mutações. Mutações são mudanças de material nos genes que podem resultar em outros aspectos, em outras características, em outros formatos. Então, no nosso patrimônio genético, o meu conjunto de genes, sim, a maior parte deles é diretamente determinado pelo que tinha meu pai e pelo que tinha minha mãe, mas tem algo que pode ser novo meu, né? O fato é que quando nascemos, já chegamos ao mundo com tendências diversas, tanto no aspecto físico, mas também no aspecto psicológico, no aspecto comportamental. Então, na psiquiatria, isso tem sido cada vez mais entendido e sabemos que quase todos os transtornos mentais eles têm uma influência genética, no sentido de vir de fábrica. Só que alguns transtornos têm muito mais isso. E isso é o exemplo dos transtornos do neurodesenvolvimento. Autismo e TDAH são grandes representantes dessa categoria. Então, as pessoas já nascem autistas, elas já nascem com a tendência de desenvolver, ou melhor, de apresentar as características do autismo. E aí eu vou voltar aqui para o quadro para explicar para vocês. Perceba o seguinte, né? Aqui nós temos o exemplo que todos esses bonequinhos aqui embaixo são crianças, pessoas que têm autismo, né? E aqui tem diferentes situações que podem gerar, do ponto de vista genético, o autismo. Temos aqui um pai e uma mãe, né, que não tinham uma genética favorável para autismo, né? Aqui na representação das cores, quanto mais escura a cor, maior a concentração de genes para autismo. Então vamos pensar, um pai e uma mãe que não tinham características de autismo, não tinham genética para autismo, só que esta criança ela sofreu uma mutação no útero e gerou este gene, a gente chama variante de alto risco aqui na legenda. Esse gene, por si só, esse conjunto de genes é capaz de determinar o autismo dessa criança. Então esse é o caso de pai e mãe, você não ter características de autismo nem pai nem mãe e a criança vai ter. Já aqui nós temos uma variante de risco moderado, então, assim, o conjunto de características desse pai e dessa mãe não eram determinantes para autismo, mas tinham variantes de risco moderado que se somaram e geraram também uma criança com autismo. Aqui nós já temos uma pessoa com a variante, um pai ou uma mãe com a variante moderada e um pai ou uma mãe com características autísticas, né?
e um conjunto maior de genes concentrados para autismo, que vai gerar também uma criança. E aqui nós temos um pai e uma mãe com características autísticas que vai também gerar uma criança com autismo, né? Então percebam, esse aspecto ele mostra assim, as diferentes possibilidades de herança genética que determinam o autismo numa criança. Mas o conceito mais importante disso aqui, que vocês precisam guardar, é o autismo ele é genético. E isso derruba toda uma série de teorias que foram construídas ao longo das décadas de que o autismo tinha a ver com a educação que você recebia, com determinadas privações, ou até colocando culpa na mãe, que essa mãe não conseguiu prover as necessidades emocionais dessa criança, assim, umas verdadeiras barbaridades que foram construídas para tentar explicar o autismo, mas está muito claro que o autismo ele é genético. Então, uma série de genes, não é um gene apenas, uma série de genes juntos determinam as características do autismo. E por serem genes diferentes, não é um gene único que causa autismo, são um conjunto de genes, nós temos o tal do espectro. O autismo ele é denominado como transtorno do espectro do autismo. Então, as características autísticas elas estão distribuídas dentro de um espectro, em diferentes intensidades na população, inclusive. Você vai encontrar pessoas que têm uma ou outra característica do autismo e que não tem o diagnóstico de autismo, né? Então, o que dá o diagnóstico é o conjunto de características, um mínimo de características juntas para dar esse diagnóstico, né? Então, isso é o que se chama de espectro. Muito bem, mas Shura, como vimos em vídeos anteriores, ele recebeu o diagnóstico e a questão é, ok, o que é que vai se fazer então com esse diagnóstico? Existe tratamento para autismo? E essa é uma parte interessante que eu vou dividir em... Vamos olhar um pouco para Shura e depois a gente vai olhar para Shiryu, para o filho de Shura. O que é que dá para fazer com ele? No caso de Shura, que é um adulto, um ponto de partida, pensando em tratamento e manejo, é a psicoeducação, que é um pouco aqui do que esse vídeo se propõe a fazer, que é o quê? Do indivíduo se inteirar do que é esse autismo, quais são as características dele que definiram esse diagnóstico e mais importante, quais são as características desse autismo que geram algum tipo de dificuldade para esse sujeito, quais são os prejuízos que esse autismo gera. Isso aqui é muito poderoso, é muito importante, muito valioso dentro de um processo de tratamento, psicoeducação. Um segundo aspecto que pode servir até como uma diretriz, um princípio precisamos estar de olho nas chamadas comorbidades psiquiátricas. Como vimos também na história de Shura, ao longo da vida ele desenvolveu outros problemas, notadamente ansiedade, transtorno de humor, ele teve uma fase depressiva, muito em função do autismo. Problemas como o autismo, isso também se aplica ao TDAH, algumas outras questões que começam muito cedo na vida, ao longo da jornada do indivíduo, vão se agregando outros problemas, que são derivações diretas ou indiretas. Como eu expliquei sobre Shura, as dificuldades que Shura foi tendo ao longo da infância geraram um certo nível de sofrimento e de prejuízo que, por sua vez, resultaram em algumas dificuldades com ansiedade e com alterações de humor. Então, as comorbidades precisam estar muito bem tratadas. E aqui eu destaco que esses 3 itens aqui são uma das comorbidades mais comuns, assim, um conjunto de comorbidades mais comuns em pessoas com autismo, transtorno de ansiedade, transtorno de humor e o TDAH. TDAH não é um diagnóstico para Shura, ele não tem critério para TDAH, mas eu destaquei aqui porque é bastante comum. TDAH e autismo são problemas irmãos, são muito próximos, a taxa de comorbidade é muito alta e muitas vezes não é muito fácil diferenciar, porque tem algumas características que são realmente comuns às duas patologias. O terceiro ponto, e aí pensando no tratamento propriamente dito, é a psicoterapia. Psicoterapia é uma modalidade de terapia normalmente conduzida pelo profissional da psicologia, por psicólogos, e aí assim, a psicoterapia ela é importante para universalmente qualquer transtorno mental comportamental. No caso do autismo, na psicoterapia vai se trabalhar demandas mais gerais desse indivíduo, né, questões emocionais, de ajustamento e tudo, mas eu destaco aqui o treino de habilidades sociais, né? Então percebam que a característica marcante do autismo está lá nos critérios diagnósticos, é o critério A, são as dificuldades sociais, dificuldade de comunicação, de interação social. Então indivíduos com autismo, eles têm uma limitação, uma dificuldade nesse campo. E aí o que é que a gente faz diante de dificuldades? A gente treina habilidades para compensar as dificuldades. Esse é um princípio geral que se aplica também a outros transtornos mentais. Então, é uma necessidade muito importante para quem tem esse transtorno é fazer esse tipo de treino. E esse é um treino feito dentro de um ambiente de psicoterapia, né? E aí o ponto de atenção
parte dos profissionais de psicoterapia, eles podem não ter um manejo, uma boa expertise em adultos com autismo, porque de fato existem muitas peculiaridades nesse grupo de pessoas e pode ser muito útil que o indivíduo procure um profissional da psicologia, um psicoterapeuta que tenha alguma experiência com adultos com autismo, porque existem técnicas e estratégias mais específicas para usar com essas pessoas, dentro dessa ideia também de treino de habilidades sociais. E funciona muito bem, né? Esse é o tipo de terapia que, se for bem feito, se for bem conduzido, você tem resultados no longo prazo excelentes, né? Um quarto ponto, pensando nos aspectos terapêuticos de um adulto com autismo, e se aplica ao caso de Shura, é a chamada terapia de integração sensorial. E aqui eu evoco também uma característica que é critério de diagnóstico para autismo, que são as alterações de processamento sensorial. Vamos lembrar que eu expliquei nos vídeos anteriores que nós percebemos o mundo, nós percebemos a realidade pelos nossos órgãos dos sentidos, a visão, a audição, o paladar, o tato. O que acontece no autismo, como o próprio nome diz, é um problema na integração, na percepção desses estímulos. Então, existem diferentes padrões. Existem padrões no autismo de baixa sensibilidade a estímulos, de alta sensibilidade, de busca de sensação. Então, tem uma série de padrões alterados. E aí, qual a importância disso? Por exemplo, o indivíduo que tem dificuldades com determinados tipos de som, de barulho, e fica estressado, fica ansioso com isso, ele tenderá a evitar de forma sistemática lugares assim. E, sob certo contexto, isso pode trazer algum prejuízo para ele. Indivíduos que têm dificuldades com determinadas sensações no tato, por exemplo, dificuldades com toque, isso será um agravante para as dificuldades sociais dele, porque ele tenderá a evitar contato social, porque qualquer toque nele ele fica mais agoniado, ele fica mais nervoso. Então tem uma infinidade de problemas que as questões sensoriais podem gerar no indivíduo. E problemas sensoriais são causas comuns de desregulação emocional, e muitas vezes causas ocultas, que não são muito bem vistas. A terapia de integração sociossensorial, como o próprio nome diz, ela vai ter o objetivo de conseguir integrar melhor a nível de cérebro essas sensações, melhorar esse processamento de forma a diminuir os prejuízos. Quem normalmente faz essa terapia é o profissional da terapia ocupacional, o terapeuta ocupacional. Para quem não conhece esse terapeuta, esse nome dá às vezes uma ideia errada, equivocada sobre o que faz esse terapeuta. Inclusive, o trabalho terapeuta ocupacional ele é bastante amplo, ele pode trabalhar em diferentes atividades com diferentes, diferentes tarefas com diferentes pacientes. Mas no caso do autismo, a gente precisa de um terapeuta ocupacional que tenha formação, que tenha treinamento em integração sensorial, Não é qualquer terapeuta ocupacional. E aí existem técnicas específicas, treinamentos específicos para serem feitos com o indivíduo, com o objetivo de melhorar esse processamento sensorial. Muito bem, então essas são diretrizes gerais de um tratamento para adulto com autismo, Percebam que envolve psicoeducação, envolve sempre estar tratando, cuidando das comorbidades psiquiátricas, que são comuns, é basicamente a regra, envolve a psicoterapia com foco em treinamento de habilidades sociais, e envolve a terapia de integração sensorial para quem tenha maior disfunção nessa área. Muito bem, e aí a gente chega em Shiryu, o filho de Shura, Eu falei... Em toda essa história que foi contada de Shura, eu só citei Shiryu ali no início. E aqui a gente vai falar de Shiryu para discutir um pouco, para mostrar um pouco para vocês o que é que se faz, de forma geral, no tratamento do autismo entre crianças. E aqui eu chamo a atenção porque tratar crianças com autismo é algo de extrema relevância e importância. Por quê? Porque a gente está falando de uma janela terapêutica para bons resultados. A criança, nos seus primeiros anos de vida, o seu cérebro, o seu sistema nervoso está num desenvolvimento alucinante, um desenvolvimento intenso. Então percebam, se o cérebro está se modelando, se desenvolvendo, qualquer intervenção que eu consiga fazer nessa fase, eu consigo melhores resultados, porque no final das contas, o que nós queremos, do ponto de vista biológico, é modificar esse cérebro, de fato modificar, porque no autismo há dificuldades de funcionamento em áreas diversas, em circuitos do cérebro. Então, se eu tenho dificuldades, se eu tenho alterações, eu quero mexer nessas alterações, eu quero
reduzir essas alterações. É como se eu pegasse uma massinha de modelar que está feito lá um desenho, né? Feito lá um objeto qualquer, um boneco, e não, esse boneco ele não está construído, não foi construído de forma adequada. Então eu vou desmanchar esse boneco, ou vou, né, melhor dizendo, eu vou reparar ali algumas partes desse pequeno boneco, né? E aí a ideia é, quanto mais jovem a criança, mais molinha é essa massinha. E quanto mais velha essa criança, mais dura essa massinha. Aqui pode surgir uma dúvida que é, então um adulto que não é nem criança, mas essa massinha nem massinha é mais, é um concreto, né? Sob certo aspecto, sim, há coisas no adulto que é mais complexo, mais complicado de fazer do que na criança, mas nós temos realmente bons resultados com determinados treinamentos em adulto. E assim, quanto mais leve o autismo, melhor o prognóstico, melhor o resultado. Mas de fato, se eu comparar uma intervenção no adulto com a intervenção na criança, intervir numa criança é algo muito mais valioso no sentido dos resultados que eu posso alcançar. Inclusive, um dos grandes objetivos quando eu trato uma criança é conseguir zerar as características, assim, conseguir treinar habilidades nessa criança que compensem as dificuldades de forma a eu nem conseguir mais enxergar esse autismo nessa criança. Então, quanto mais cedo o tratamento, mais importante e melhor os resultados. Então, o tempo, a janela de tempo, ela é muito, muito importante no caso das crianças. Muito bem, mas Shiryu tem 2 anos, e aí o que é que a gente pode fazer com Shiryu? Quais são os princípios gerais de tratamento de uma criança? Ponto número 1, essa é a pedra angular no tratamento de crianças com autismo. Uma terapia de estimulação da intervenção precoce, e aqui eu destaco um padrão ouro que nós temos hoje, que é o modelo Denver de estimulação precoce. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é um tipo de terapia extremamente eficaz, assim, já existe um nível de evidência robusto da eficácia dessa terapia, e basicamente em que consiste, assim, a gente daria uma hora toda falando dela aqui, mas basicamente a terapia Denver é um tipo de terapia comportamental que tem o objetivo de treinar habilidades na criança para fazer frente às dificuldades, às deficiências em todas as áreas, basicamente, que a criança tem deficiência, né? Então, Denver é uma terapia bem abrangente, né? E costuma ser assim, a pedra angular ali do tratamento. Basicamente, quais são os componentes do Denver em termos de personagem? Eu tenho aqui o papel de uma supervisora, tá? Uma supervisora que vai treinar um assistente terapêutica, que chamamos de AT, popularmente de AT. Essa supervisora vai treinar essa AT, e essa AT vai estar com a criança numa carga horária intensiva. O mínimo que se preconiza para uma terapia Denver é 10 horas semanais, tá? O mínimo. Normalmente precisa de mais. Então, essa AT estará com a criança nesse horário. Por exemplo, se eu faço 15 horas semanais, são 3 horas por dia. Essa AT vai estar com a criança, treinando as habilidades dela, e essa supervisora vai estar acompanhando, né? Vai ter a supervisão, momentos de encontro com essa AT, para checar se as tarefas estão sendo cumpridas, como é que está a evolução da criança, e também existe uma reunião com os pais ali, com os cuidadores também, para discutir, né, o que é que estão observando, né, trocar uma ideia. Então, assim, é uma terapia bastante colaborativa e bastante eficaz. Um ponto de atenção no Denver, o Denver ele tá dentro do conjunto das chamadas terapias naturalistas, né? As terapias naturalistas, elas pressupõem que o processo terapêutico precisa acontecer no ambiente natural da criança. Isso significa que não existe Denver em clínica, num ambiente clínico, de você colocar a criança numa sala dentro de uma clínica. Isso não acontece, inclusive é um ponto de polêmica na atualidade, porque, envolvendo convênios de saúde que tem resistido, né, em conceder esse tipo de terapia da forma como tem que ser. Então, existe o Denver no ambiente natural. O que é ambiente natural? Casa e escola, né? Que é onde a criança mais circula. E por que tem que ser ambiente natural? Porque o Denver trabalha alguns princípios, como, por exemplo, motivação da criança. O Denver é feito para criança pequena, até 5 anos. Então, o aspecto central é que a criança seja motivada, né? E criança pequena não é tão simples de você fazer motivação. Então, quanto mais natural, quanto mais à vontade a criança tiver, no sentido de estar no ambiente natural dela, melhor vai ser o processo de relação terapêutica, que é outro aspecto importante, né, com esse AT. Né? Então, assim, precisa ser no ambiente natural para que as habilidades sejam treinadas. E aí, essa interação do AT com a criança, ela não é aleatória. Não é como um pai, uma mãe, um tio, uma avó brincando com a criança de qualquer forma. Assim, a maior parte do tempo vão ser brincadeiras, afinal de contas, estamos com uma criança pequena, e dentro das brincadeiras vão ser treinadas habilidades.
Mas aí você tem toda uma estruturação, né? Você divide aquele horário ali, aquelas 3 horas em partes, e aí você vai ter um tema, né? Você vai trabalhar um tema com aquela criança, né? Então você tem a introdução, você tem o trabalho do tema, e depois você tem o fechamento. Em cada momento desse você treina habilidades diferentes. Então essa é uma terapia muito importante para ser feita em todas as crianças pequenas com autismo, né? Muito bem. Ponto número 2 da terapia com crianças. O que é que a gente pode fazer com o Shiryu? A fonoterapia. Esse tipo de terapia costuma ser muito importante, porque assim, quase todas as crianças pequenas são diagnosticadas com autismo, têm algum problema na fala. É um dos critérios diagnósticos, né? Lá dentro do critério comunicação. Então tem algum tipo de problema na fala. E aqui temos uma amplitude enorme, né? Um conjunto enorme de possibilidades de alterações que as crianças podem ter, né? Na fala. E o fonoaudiólogo, que é quem conduz a fonoterapia, ele deverá avaliar de forma mais detalhada, ver qual vai ser a melhor estratégia para trabalhar com essa criança, até em termos de técnica. Dentro da fonoterapia existem vários tipos de fonoterapia, então isso aqui costuma ser bem importante. Um terceiro ponto é a terapia de integração sensorial. E aí, é o mesmo princípio que eu estava discutindo agora há pouco do caso de Shura. A integração sensorial, você vai trabalhar com a criança para tentar, com o objetivo de diminuir os problemas relacionados ao processamento sensorial, seja uma baixa sensibilidade, uma alta sensibilidade, uma busca de estímulo e até inclusive aspectos das dispraxias. Essa é a integração sensorial conduzida por um terapeuta ocupacional com treinamento, com certificação em integração sensorial. E aí, o quarto ponto, e aí eu coloco de forma mais geral, outras terapias, porque a lista pode ser grande, e aí, assim, cada caso é um caso, a gente precisa individualizar. E aqui você tem a hidroterapia, que mostra aqui na foto, né? Que é a terapia feita na água, na piscina, com alguns objetivos, terapia de psicomotricidade, né? Apoio de psicopedagogia. Enfim, uma série de terapias que precisam ser individualizadas dentro das necessidades. Porque a ideia geral, pessoal, quando a gente pega uma criança, é tentar ver, tipo assim, o que é que essa criança precisa para desenvolver o máximo do seu potencial. Esse é o trabalho que a gente tem na análise e ao longo das terapias, ao longo do processo de acompanhamento dessa criança, essas necessidades elas podem mudar. Inclusive, elas vão mudar. É importante que elas mudem, significa que a criança está se movimentando no sentido da evolução terapêutica, né? Então é isso que acontece e assim a gente chega ao fim desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa o comentário aqui embaixo, você pode deixar alguma dúvida, se você já teve alguma experiência, tem um filho, algum parente com autismo, né, que esteja fazendo tratamento, você pode deixar aqui, eu vou ter o maior prazer em te responder. Deixo aqui também um vídeo sugerido, você pode assistir os vídeos anteriores da história de Shura ou algum outro vídeo sobre temas da psiquiatria e saúde mental. Até mais!